Colo de amiga. Oi, amigas! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estava morrendo de saudade de falar com vocês, mas foi muito importante, assim, ter descansado. Espero que vocês tenham vivenciado uma virada muito bonita, que 2026 seja um ano gentil pra gente. Eu tenho um rito muito especial para todo início de ano. Eu gosto de ir pra praia com um caderninho e anotar desejos um pouco mais internos, assim, sabe? Por exemplo, eu coloquei que pra esse ano de 2026, eu espero ser mais presente comigo, eu espero ser mais gentil, mais respeitosa. E quando eu finalizei essa listinha, eu mandei um áudio pra uma amiga minha, contando, né, compartilhando com ela. E daí, ela me respondeu de um jeito muito engraçado. Ela falou assim: amiga, adorei tudo que você colocou, só faltou uma coisa. Faltou você colocar que nesse ano de 2026, a gente não vai mais assumir o espírito de coitada. Espírito de coitada é uma resenha que eu tenho, uma brincadeira com essa minha amiga, de que constantemente a gente fica se puxando para o fundo do poço, sabe? Para esse lugar da coitadolândia, que às vezes nem condiz mais com a realidade e com o momento que a gente tá vivendo. Eu até fiz um vídeo sobre isso e postei no meu Instagram, @sofdice, pra quem não me segue. E enquanto eu refletia sobre o espírito de coitada na minha vida, eu fiquei pensando, minhas amigas, o quanto eu sou uma pessoa que tendo a falar mal de mim mesma pra pessoas conhecidas ou não, antes que alguém venha me apontar alguma coisa que eu fiz, eu já vou me defendendo, já vou lá falando, explicando que eu sei, que eu poderia ter feito melhor. E às vezes ninguém falou nada e eu já tô me defendendo, sabe? Em um estado de vigilância, assim, muito constante, como se as pessoas estivessem a todo momento olhando os meus erros. E daí, a sensação que eu tenho, que ao falar sobre eles, eu tiro o direito do outro de me acusar de alguma coisa. Acontece que apesar da importância, né, e da beleza que existe em reconhecer as nossas falhas, em reconhecer os nossos defeitos, eu sinto que quando a gente fica nesse processo de repetir somente esse lado, somente essa parte da nossa vida, a gente tende a acreditar que essa é a única verdade que a gente carrega. Eu, por exemplo, tenho uma mania chata de ficar fazendo piadas autodepreciativas sobre mim. E em várias circunstâncias assim, é de forma desnecessária. Que talvez se eu não tivesse falado sobre aquilo, as pessoas nem teriam reparado, sabe? Que nem aquele episódio que eu falei que eu fico pedindo desculpas demais. Nesse caso, eu fico me autodepreciando demais. E eu entendo a importância da gente, por exemplo, reconhecer a nossa dor, ou fazer piada de coisas que já nos machucaram, ou sobre coisas que a gente não gosta na gente. Isso, às vezes, é até uma forma da gente aprender a lidar, mas existe um caminho também muito bonito quando a gente aprende a sustentar e a defender os nossos desejos. Reconhecer que no nosso corpo a gente carrega dor com toda certeza. A gente carrega, às vezes, esse espírito da tristeza e da coitadolândia, com certeza. Mas também existem outras coisas que nos formam. E é esse caminho que eu espero traçar comigo nesse ano de 2026, amigas. O que eu vou falar pode parecer contraditório, mas assim, tirando o ambiente de trabalho, né? O meu ambiente de trabalho é muito pautado na minha vida, mas se eu estou conhecendo pessoas, se eu estou em uma roda de conversa, é muito difícil que você me veja falando sobre a minha vida. Eu sempre fico nesse lugar de perguntar para o outro, de querer escutar, justamente pela minha dificuldade de conseguir traçar um raciocínio falando bem de mim mesma, sem querer lançar ali uma piada autodepreciativa, sem querer lançar algo que vá me desmerecer, sabe? Por muito tempo, amigas, para vocês terem noção, eu negava o título de escritora por achar que eu não merecia aquilo. E a minha namorada foi uma das pessoas assim que mais insistiu para que eu assumisse esse lugar e entendesse que era um lugar que me pertencia. E tem uma coisa sobre essas piadas autodepreciativas, minhas amigas, que eu sempre fico pensando, é que quando a gente faz, né, parece até que a gente é humilde e sabe reconhecer
os nossos erros e falhas e tal. Mas, depois que eu li o livro da minha amiga Nath, podcast do Para Dar Nome às Coisas, eu entendi um ponto. Prestem atenção. A falsa humildade vai pedir para que você se esforce e tente parecer menor e contido como forma de boa virtude. Mas a essência desse desejo é egóica. Porque a intenção é ser visto como humilde e não ser humilde de verdade. Ser humilde é ser do próprio tamanho. Ser humilde é ser do próprio tamanho. A gente cresceu em uma sociedade que, principalmente, para nós mulheres, a gente falar sobre os nossos feitos, sobre a nossa personalidade, muitas vezes as pessoas colocam em um lugar de soberba, de ai meu Deus, como aquela pessoa é metida. Mas assim, só você sabe o caminho que você traçou para você chegar onde você está. E nada mais justo do que dizer e afirmar esse lugar como seu. Tomar as coisas que você realizou como dignas de sua, sabe? O espírito da coitada, às vezes, faz com que eu tente me conter, desmerecendo as minhas conquistas. Mas assim, vocês já pararam para pensar no tanto de coisa que tem na sua vida hoje, que você trata como comum, mas é uma conquista imensa, que se você não tivesse feito o que você fez, talvez essa conquista nem existiria? E não é porque você reconhece essa conquista que você deixa de ser humilde, sabe? Ser humilde é ser do próprio tamanho. E nessa lógica de desmerecer as coisas que eu conquisto, eu acabo relativizando muito cada passo que eu dou. Eu fico minimizando as minhas conquistas. Sabe uma coisa, amigas, que eu tenho muita dificuldade? É com elogio. Quando alguém vem me elogiar, meu Deus, eu fico sem saber como reagir. Se você tem algum truque pra responder elogios, por favor, comenta aqui que eu vou adorar saber. A minha piada, inclusive, autodepreciativa, vem nesse lugar de, por exemplo, alguém chegar pra mim e falar: nossa, aquele seu vídeo, eu adorei. E eu tenho que me conter pra não falar bem assim: que vídeo o quê, menina? Eu peguei tudo da inteligência artificial, sabe? Sendo que eu sei que eu parei, estudei e fiz aquele roteiro. Eu sinto que o meu espírito de coitada vem muito desse lugar de eu ser apegada à zona de conforto da dor, do fato de eu estar tão acostumada com essa ideia do sofrimento que pra mim é uma pura zona de acomodação. E quando eu transito para lugares que são mais de felicidade, ou por exemplo, lugares onde eu recebo elogio, onde eu sou amada, eu sinto tanto desconforto que a minha vontade é ficar falando mal sobre mim, porque no fundo eu fico pensando que eu sou uma fraude e que as pessoas precisam sacar logo. Olha, por exemplo, você que tá me escutando ou me assistindo, na minha cabeça eu já tô assim: meu Deus, saca logo que eu sou um fraude, que as coisas que eu falo não fazem sentido. E é muito ruim ser assim. Mas depois que eu conversei com essa minha amiga e li esse trecho no livro da Nath sobre ser humilde é ser do próprio tamanho, eu entendi que foi muito importante por muitos anos da minha vida reconhecer as coisas que me machucaram, chorar por todas essas coisas. Afinal, amigas, existe muita coragem em se derramar por dores que só você sabe, mas o fato de eu reconhecer a dor não significa que eu precise ficar presa a ela. Que tá tudo bem chegar em uma mesa e, ao invés de falar das coisas que estão me machucando ou falar de alguma coisa sobre mim que eu pense ser um defeito, eu posso falar de uma qualidade. E mais uma vez, essa questão do gênero pega muito pra nós mulheres, né? Constantemente a gente convive com caras que estão falando sobre si, sobre os seus empregos, sobre os seus negócios. E eu acredito que seja fundamental, minhas amigas, a gente bancar os nossos desejos. E não que eu odeie o espírito de coitado e o espírito de tristeza, mas se em alguma medida a gente conseguiu ser o nosso amparo quando a gente estava muito mal, é importante também que a gente consiga ser a nossa plateia, sabe? E começar a aplaudir algumas coisas que a gente anda fazendo pela gente, começar a aplaudir essas conquistas que se tornaram comuns no nosso dia a dia. Uma conquista comum hoje pra mim, nesse dia, nesse exato dia, enquanto eu estou gravando, é, por exemplo, olhar pra essa câmera aqui que eu tô usando, que por muito tempo não era uma realidade possível na minha vida
e nem da minha família, assim. E eu vejo que eu tenho muito isso de ser apegada à dor e ao sofrimento pela forma como eu aprendi dentro de casa a valorizar demais, assim, histórias que envolvem sofrimento. As narrativas favoritas dos meus pais eram narrativas que envolviam história de muita dor para que somente depois a pessoa alcançasse o sucesso. E bom, isso parece muito lindo e é vendido pelo capitalismo como algo muito lindo também, mas na verdade é muito triste e só nos coloca em um lugar de competição e batalha contra a gente mesma. E além, amigas, dessas histórias assim, de sofrimento que eram enaltecidas pela minha família, eu também cresci em um ambiente disfuncional, com diversas brigas assim, o que de certa forma fez com que eu me adaptasse a esse cenário, sabe? Tanto que eu já comentei algumas vezes aqui no podcast como a tranquilidade do meu relacionamento com Sophie muitas vezes fez com que eu sabotasse a nossa relação de forma inconsciente, assim, sabe? Buscando paranoias, brigas por questões que não precisavam existir somente pelo desejo de retornar ao lugar conhecido. E o meu lugar conhecido era justamente isso, o lugar da briga, o lugar da dor. Quando eu e a minha amiga falamos sobre esse espírito de coitada, é quando a gente tá em um momento assim tranquilo, vivendo coisas boas e aos poucos a gente vai tentando voltar pro poço, sabe? Voltar para esse espírito de coitada, de quem realmente já sofreu e precisou lidar com coisas e que tá sofrendo e que tá lidando, mas talvez seja a primeira vez na vida que eu estou me autorizando a ser alguém para além da dor. Quando eu paro para pensar no primeiro episódio que eu gravei no Colo de Amiga e o último, né, o mais recente que no caso está sendo esse, uma coisa que eu observo bastante assim é o meu tom de voz e como agora, não somente com um pouco mais de coragem, de experiência também, mas como agora eu observo versões completamente assim diferentes e eu observo inclusive um processo da minha própria depressão assim, né? Como eu já falei aqui no Colo, eu tenho distemia, que é uma depressão que eu preciso cuidar para o resto da minha vida, como todas as outras, mas essa é mais específica por ser crônica e eu preciso continuar para sempre com o remédio. E é muito recente para mim, amigas, perceber que, por exemplo, eu posso viver um dia completo sem ter uma crise de ansiedade, sem fazer piadas autodepreciativas, sabe? Eu quero mesmo de verdade, nesse ano de 2026, conduzir uma vida extraordinária para mim, aceitar que muitas vezes, principalmente pra gente que não veio amor de berços de ouro, é importante que às vezes a gente banque os nossos desejos e chegue assim, ó, batendo na porta e falando: eu faço isso, e aí, você quer conhecer o meu trabalho? Quer conhecer o que eu faço? E eu quero justamente lembrar dessa minha energia de cara de pau, de menina que nasceu no interior e batia na porta do vizinho perguntando: e aí, você tem uma panela de cuscuz pra me emprestar? Eu quero também ter essa conduta pra chegar e falar das coisas que eu acredito. Isso me faz pensar no título do meu livro, que diz que acreditar em mim é minha única possibilidade de existir. Eu acredito em mim, por mais que muitas vezes eu me sabote e faça essas piadas autodepreciativas. Quando eu paro para pensar nesses últimos anos, na menina que gravou o primeiro episódio desse podcast, para quem está gravando agora, para você que escutou desde o início, já não somos mais as mesmas pessoas, a gente muda. E é importante que a gente cuide para não querer retornar ao lugar de dor só porque ele é conhecido. Só porque lá parece que a gente já sabe o que vai fazer. O que eu observei em terapia, minhas amigas, a Cajuzinha tá aqui, queria mostrar para vocês. E uma coisa que eu observei em terapia, minhas amigas, é que sempre que eu vou falar coisas relacionadas à minha vida e me vem, né, esse incômodo, essa vergonha, é também pelo fato de que eu nunca aprendi a me conjugar nesse lugar do eu. Como eu fui a típica, né, filha boazinha, eu sempre falava e escutava os meus pais falando: nós precisamos fazer isso, nós precisamos resolver isso. E isso, em certa medida, é bom, mas também
tirou de mim uma noção muito grande de individualidade. Todas as vezes que eu tentei elaborar essa individualidade, colocá-la, pra fora, eu fui muito recriminada. Tem um filósofo francês, eu esqueci o nome dele, mas eu vou colocar depois lá no nosso canal do WhatsApp, que ele diz que uma das coisas mais bonitas que o ser humano pode fazer é perder as estribeiras. Particularmente, eu acho a palavra estribeiras uma das coisas mais lindas. E, segundamente, perder as estribeiras é muito bom. Se perder de vez em quando é essencial para que você reaprenda algo sobre você. Esse filósofo, ele diz que uma das coisas mais bonitas que o ser humano pode fazer por si é se permitir aos extremos. E ano passado, eu me autorizei aos extremos da dor. Aliás, por toda a minha vida, sabe? Eu passei mais tempo sendo uma pessoa carregada de dor e me vendo somente nesse lugar do que criando outra identidade sobre mim. Porém, se eu já vivi nesse extremo, eu quero agora buscar um equilíbrio, sabendo que não é somente a dor que me compõe. E falar sobre os meus desejos, repetir as coisas boas sobre mim em uma mesa de desconhecidos, em uma sessão de terapia ou para mim mesma, no espelho, é uma forma de eu lembrar e de você lembrar que existem outras coisas que te complementam. E uma coisa que eu acredito ser importante, amigas, de ser dita, é que quando a gente pensa nesse olhar mais carinhoso em relação aos nossos desejos, é pensar também que esses olhares, eles podem oscilar. E de vez em quando, a gente vai falhar, a gente vai errar, mas dá pra reconhecer a dor sem querer permanecer naquele estado pra sempre, sabe? Não desconfiar tanto assim quando a felicidade bater na nossa porta. E eu entendo que nem tudo é da nossa escolha. Às vezes a depressão faz com que a gente não tenha vontade de nada, ansiedade, mas que quando as coisas boas chegarem, a gente olhe para elas com carinho, tentando pensar que aquilo também nos pertence. Para esse ano de 2026, eu não quero espírito de coitada, tá? Eu quero espírito assim, de mulher inteligente, de mulher gostosa, que sabe o que está fazendo. E isso não significa deixar de ser vulnerável. Toda vulnerabilidade requer, no fundo, muita coragem. Uma coisa que ficou muito para mim ano passado e que eu me questionava era: se eu tirar a minha capa da dor, se eu tirar as minhas piadas autodepreciativas, que são constantes, eu estou aqui colocando nesse lugar piadas que você faz constantemente, eu fiquei me perguntando, se eu tiro isso, o que é que fica, sabe? O que você sabe sobre você que não seja pautado somente na sua dor. E talvez você não saiba, porque tem coisas que para você ter na sua memória, você vai ter que sentir. Eu sei exatamente como é tentar resgatar alguns instantes bons da sua vida e não conseguir fazer isso de forma tão fácil, tão rápida assim. Uma coisa que eu observo é que mesmo quando eu vou construindo essas memórias, eu entro nesse lugar da autossabotagem, da hipervigilância, já me questionando quando é que algo vai dar errado. Mas para esses momentos onde você está esperando sempre o pior, é importante que você se pergunte: qual é a evidência que eu tenho de concreta de que isso vai dar errado? Qual é a evidência que você tem? Porque na maioria das vezes, você não está carregando evidências, você está carregando paranoias. E eu super recomendo, minhas amigas, que vocês possam ter esse momentinho de pegar um caderno. Inclusive, vai ter mais uma oficina, mas eu vou colocar mais informações no meu Instagram. E o que eu indico para vocês fazerem hoje, ou durante essa semana, ou logo mais, é reservar um momento, pegar esse caderninho e colocar desejos que são mais internos, sabe? Mais gentis, assim, que não tem a ver com beber 2 litros de água ou aprender um novo idioma. É muito mais nesse lugar de respeitar mais o meu tempo, não fazer sempre piadas autodepreciativas. E não é que deixar esse espírito de coitada de lado seja uma coisa fácil, porque eu tô falando no fundo, né, de ter um novo olhar sobre os nossos traumas, assim, sobre as nossas dores, mas que não necessariamente é algo que vai acontecer de um dia para o outro. E sabe uma coisa que me alivia saber, minhas amigas? É que dá para coexistir muitas coisas no mesmo corpo. Dá para coexistir o espírito da tristeza? Com certeza. Mas também o espírito da celebração, da alegria, e perceber o que é que te faz te aproximar tanto da sua dor, sabe? O que é que te faz estar tão apegada
a esse lugar, a ponto de você não conseguir acreditar que coisas boas podem acontecer com você, a ponto de você não acreditar que a felicidade pode bater na sua porta, que você pode ter um bom relacionamento, que você pode passar naquele curso que você deseja, que você pode alcançar aquele emprego que você deseja. Tratar da causa, às vezes, é mais importante do que tratar do sintoma. E se perguntar por qual razão você acredita que você não merece isso, por qual razão você pensa que não é possível falar sobre as coisas que você acha bonita. Eu realmente amo escutar pessoas falando sobre coisas que elas gostam, assim. Eu sinto que isso é um dos momentos mais especiais da vida, sabe? Quando alguém tá falando com os brilhos nos olhos, assim, sobre um filme que gosta, sobre um projeto que vai fazer. E se a gente tem esse olhar tão carinhoso com o outro, é importante que a gente tenha esse olhar carinhoso com a gente e com os nossos desejos. Espírito de coitada, meus amores, para o ano de 2026, não. Os conselhos agora, ao invés de responder no final do episódio, eu vou criar um quadro específico, mas vou finalizar todo o episódio com 3 indicações especiais para vocês, que tem a ver com o tema desse podcast sobre autodepreciação e tal. Um filme que eu indico para vocês, minhas amigas, é Valor Sentimental. Meu Deus, ele é muito bom. Um livro, eu vou indicar esse da Nath, O Medo de Dar Certo. Uma música, eu vou indicar Tristeza Não, do Dom L. E presta atenção quando ele diz assim, ó: se eu não conseguir me derrubar, vocês não vão. Por favor, a gente não vai se derrubar esse ano. É isso, minhas amigas. Espero que esse episódio tenha sido um colo pra vocês, assim como foi pra mim. Um beijo e até semana que vem.